Bom, hoje a gente veio aqui apresentar o nosso trabalho de sociologia. O nosso movimento é o MPL, que é mais conhecido como Movimento do Passe Livre. O MPL ele surgiu no ano de 2003, em Salvador. No ano de 2003 aconteceu a revolta do Buzu e após essa revolta surgiu a revolta da Catraca em Florianópolis. Em 2005, o MPL da capital catarinense organizou um grande plenário no 5º Fórum Social Mundial. Aconteceu nesse lugar porque foi o local onde surgiu o MPL. Dia 26 de outubro é considerado Dia Nacional da Luta pelo Passe Livre e a sua primeira comemoração aconteceu no ano de 2005. A catraca em chamas, ela simbolizava a união das manifestações que ocorreram em 14 cidades. A data ela foi escolhida por ter sido o dia em que o projeto de lei do passe livre foi votado na Câmara dos Vereadores. Ela representa a revolta do Buzu, que aconteceu em Salvador no ano de 2003. Já essa imagem, ela é da revolta da Catraca, que aconteceu em Florianópolis no ano de 2004. Bom, eu vim aqui falar sobre os objetivos do movimento do passe livre. Ele é um movimento social que luta por um transporte público fora das iniciativas privadas. Ele tem como seu principal objetivo o transporte gratuito e acessível para toda a população. As suas ações passam por trabalhos de divulgação através da internet, estudos e análise dos sistemas de transporte das principais cidades do Brasil. O MPL é organizado por meio dos seguintes princípios: independência, apartidarismo e horizontalidade. Independência. O MPL acredita que as pessoas diretamente envolvidas na luta pelo transporte gratuito são responsáveis pelas escolhas e criação das regras do movimento, independente de organizações externas, como partidos e entidades estudantis. Apartidarismo. O movimento não é organizado para eleições. O MPL pressiona o governo por políticas públicas, mas também defende a prática cotidiana que existe política além do voto. E por último, a horizontalidade. Não existe hierarquia no MPL, portanto, todos têm igual poder de participação no movimento social. Aqui nós temos uma ilustração da revolta do Buzu, que aconteceu em Salvador no ano de 2003. E essa revolta ela foi liderada principalmente pelos estudantes, né? E tudo isso aconteceu por causa de um reajuste de 20 centavos na passagem, né? De 1,30 para 1,50. E na época, um dos líderes mais ativos da escola era a escola do Senhor Bonfim, né? Os estudantes, onde eles reuniram outros grêmios de outras escolas e desencadeou essa revolta. A tática desses líderes era evitar o confronto com a polícia, né? E para fazer isso, eles divulgavam uma rota e eles iam para outra rota para não ter esse confronto. Aí saiu a fala de um professor, onde ele dizia que a polícia não sabia para onde os manifestantes estavam indo. E quando se pensava em barrar as manifestações, o grupo já estava em outro caminho. Aqui nós temos a revolta das Catracas, né, que aconteceu em Florianópolis um ano depois da revolta do Buzu. E a revolta da Catraca, ela ocorreu por conta que o transporte público já era muito problemático lá na cidade, né? E foram inaugurados em 2003 terminais onde a população não gostou e junto com esses terminais veio o aumento das tarifas. Um ano depois, esse aumento continuou, né? E naquele momento, a campanha do Passe Livre já estava muito conhecida pelos estudantes, né? E a partir do dia 28 de junho de 2004, começaram a convocar atos contra esse reajuste, né? A manifestação acontecia todos os dias e foi se espalhando muito por Florianópolis, né? E no dia 2 de julho, houve um violento confronto entre os manifestantes e os policiais. E no dia 7, essa manifestação foi suspensa por 30 dias. E em 26 de outubro, o movimento conseguiu a aprovação da lei do passe livre, que foi suspensa depois em 2005. Junho de 2013 foi um mês que ficou marcado por protestos, que começaram em São Paulo e se espalharam pelo país todo.
Dizem que naquele momento essa foi a maior série de manifestações de rua desde o movimento pelo impeachment do presidente Fernando Collor 21 anos antes. Os manifestantes se opunham ao aumento de 20 centavos no preço das passagens de ônibus. Entretanto, os objetivos dos protestos se ampliaram. A violência policial foi algo que despertou solidariedade em pessoas que até então não tinham se envolvido com o movimento. Isso fez com que os protestos se tornassem mais diversos, principalmente no ponto de vista ideológico. A gente separou algumas imagens ao decorrer dos slides, né? E aí, essas daqui são imagens das manifestações que aconteceram em junho de 2013. Essa eu achei muito boa, realmente muito boa. Essas são dos manifestantes e essa aqui é de uma avenida tomada pelos manifestantes, né? Eu li uma reportagem, se eu não me engano, Daisy. E essa reportagem falou, eu não sei se eu entendi direito, mas ela falou que depois da violência policial, por causa da solidariedade das pessoas que não se envolviam nesse movimento, foram mais de 1 milhão de pessoas para as ruas protestar não só pelo aumento, né, do preço da passagem, mas também para protestar sobre o que os policiais estavam fazendo. E eu acredito que essa seja a imagem desse momento, né, porque tem bastante gente. Bom, as conquistas. Com as pessoas indo nas ruas, elas forçaram os governantes a pararem e pensarem se valeria a pena aumentar a tarifa do ônibus, do trem e do metrô. O MPL ele teve seu maior movimento em 2013, que deu origem a uma série de mobilizações, que acabaria com os protestos da Jornada de Julho, que era responsável por derrubar a popularidade de alguns políticos. Mas e hoje? Hoje não mudou quase nada. Ele só é possível entender o MPL de sua origem, que foi o movimento pelo passe livre para o estudante. Agora a gente vai falar sobre como o movimento passe livre está atualmente. Depois de junho de 2013, o movimento continua ativo, mas nenhuma mobilização chegou a ser como as que houveram em junho de 2013. Em reportagem recente ao UOL, Diego Soares, indicado a falar pelo MPL, disse que o que mudou de 2013 para agora foi a intenção do movimento, que segundo ele o foco agora é ir cada vez mais para a periferia e dialogar com a classe trabalhadora. Para isso, eles intensificaram a distribuição de panfletos na porta dos cursinhos e buscaram organizar eventos em regiões diferentes da cidade. Em 2015, o MPL teve um suposto fim, né? Vários militantes saíram do movimento e um deles haviam postado que o movimento havia acabado, mas não acabou. E aqui uma foto de uma manifestação que aconteceu em 2019. Então, esse foi o nosso trabalho, gente. Espero que vocês tenham gostado.